eu notei algo na fala dele. Acredito que eu já tenha assistido mais de 100 vezes a fala do Roberto Carlos, porque existe uma similaridade em algo singular que ele faz, que eu faço, e que nós dois não combinamos de fazer. Isso me faz crer que existe na espiritualidade superior uma certa graduação, onde espíritos que irão reencarnar, independente do processo pelos quais eles passarão durante suas vidas, eles tenham algo de semelhante, de parecido, alguma coisa de afinidade, vamos dizer assim. Então o Roberto Carlos, contador de histórias, é extraordinário. E ele é maravilhoso. Eu gosto dele, porque o maravilhoso dele me faz estudar um pouco mais para me tornar uma pessoa melhor. Nós todos, estudantes, praticantes do Espiritismo, temos às vezes uma falsa ideia de perfeição. Nós somos assim. Eu sou assim, todos nós somos assim. Não porque agora eu sei que quando for para outra dimensão, eu já não preciso mais reencarnar. E aí, estudando o livro 2000 Anos, e vendo toda a trajetória de Públio Lentulus e sua esposa Lívia, coroada pelos esforços que estão ali descritos no livro 50 anos depois, que a gente vê no passo a passo do irmão Marinho este degrau de ascendência espiritual pelo qual todos nós estamos passando. Imaginemos, já nascemos e já morremos 600 vezes, mais ou menos, os espíritos mais jovens. Mas fala em morrer, acabou a fé. Fala em morte, a fé faz com que nós nos abalemos, com que nós sejamos levados ao extremo de pensar, será que vai ser agora? Não é assim? Não é verdade? Eu vou morrer, e como é que vai ser? Aí eu lembro o Chico no avião, o Emmanuel acalmando o Chico, se for morrer, pelo menos morra com dignidade. Não foi isso que ele falou? No entanto, visando este grande desafio da pandemia, que faz com que nós estejamos todos na mesma faixa, ricos, pobres, instruídos ou ignorantes, estamos na mesma faixa, todo mundo está sujeito ao contágio em função da Covid-19. No entanto, existem outras doenças, às vezes mais infecciosas, que já não estão sendo vistas como se via antigamente. Vocês sabiam que Allan Kardec fez um estudo importantíssimo sobre o cancro? Que coisa incrível! Vejam que espírito, que preparação deste homem no século XIX, estudar o cancro, que ainda é uma DST extremamente contagiosa e muito disseminada ainda nas relações mais íntimas pela humanidade no momento atual, mesmo com a Covid-19. Então, o contágio, a maneira de se tocar as pessoas, faz com que nós possamos, neste exato momento, repensar muitas coisas sobre nossas vidas. Hoje, o distanciamento faz com que as cadeiras estejam postas, uma numa certa distância da outra. Chegamos, cada um higieniza a sua mão com álcool, não é assim? Cada um usa a sua máscara, a minha está aqui, porque eu estou falando, estou distante, não estou usando a minha, mas todos nós andamos de máscara o tempo todo, porque é algo que veio para modificar a nossa maneira de viver. Então, nesse longo de tempo que a humanidade está na Terra, nesses bilhões de anos, passamos por várias transformações, passamos por muitos momentos de destruição, porque a destruição, segundo uma palestrante extraordinária que está lá no canal da casa, no YouTube, a Marinês Nogues, ela fez uma palestra sobre lei de destruição, e mesmo eu tendo estudado o livro dos Espíritos várias vezes, já li, todo mundo aqui já leu, eu sei que leu, mas mesmo assim naquela palestra tem questões importantes dos estudos da Marinês, e ela fala com uma suavidade sobre a destruição, que eu até passei a ver destruição com outros olhos, porque é necessário que a gente destrua. Imagine a borboleta, se ela não arrebentar o casulo, a lagarta não se transforma, mas mesmo assim ela não tem medo de quebrar suas asas, porque a asa, para poder abrir,
ela quase que se quebra toda, né? Então ela se estende as asas e vai viver 4 meses. Mas mesmo assim ela passa por todo esse processo de transformação para poder voar. E a borboleta vive 120 dias. E mesmo assim ela dá esse colorido todo especial, ajudando na polinização e disseminando sementes, disseminando as coisas da natureza por aí. Tudo tem uma razão de ser. Nenhum de nós está aqui nesse exato momento por acaso. Nenhum de nós entendeu o Espiritismo e começou a estudar a doutrina espírita porque simplesmente quis aparecer. Eu vou para lá, porque o Espiritismo é legal, é social, é bonito conversar com as pessoas. Acreditem, estar aqui na frente não é tão fácil quanto parece. A primeira vez que subi numa tribuna espírita para conversar, o Péricles, um amigo nosso, já está na pátria espiritual, segurava uma perna minha e o Vanderlei Ferreira escorava a outra do outro lado. As minhas pernas, elas tremiam involuntariamente atrás da tribuna. E todo mundo que olhou falando disse: nossa, que calma que tu estava, porque a gente não pode ver o quanto as pernas estão tremendo. Então, quanto mais a tua perna tremer, mais importante tu está achando que tu está fazendo. Quando a perninha deixar de tremer, cuidado, dá uma paradinha, repensa o que tu está fazendo, porque estar aqui na frente é para qualquer um, mas não serve para todos. Qualquer um pode se habilitar para estar aqui, mas não é para todos, porque nem todo mundo tem esta abertura e a facilidade de conversar. Não que eu seja um grande comunicador, no entanto nem todos têm, mas como toda peça de uma boa engrenagem de relógio, a gente vai observar que o relógio tem os ponteiros, que o relógio tem as marcações de hora, que são pessoas que estão ali que não fazem nada. Mas se o 12 não estivesse no lugar do 12 e o 13 não estivesse no lugar do 13, tu nunca vai saber quando é 1h15. Não é assim? Então tudo tem o seu encaixe específico. Hoje falo para irmãos trabalhadores da nossa casa, para as pessoas que estão se preparando para acolher outras pessoas, para quem está retornando do processo completo de estagnação, que foi o processo de pandemia, para a grande maioria, e um retorno para as atividades, e para que a gente possa atender os grandes necessitados, que na maior parte das vezes somos nós mesmos. Nós necessitamos da bondade de Deus. No entanto, em dadas circunstâncias da vida, como eu estava falando do meu irmão Roberto Carlos, não posso me esquecer da palestra dele. Então ele diz, nesta palestra dele, que ele, contador de histórias, queria muito ter uma casa muito bonita, uma casa maravilhosa, que tivesse aí 2 pisos, 3 pisos, sei lá. E de repente ele recebe uma carta. Nessa carta vem passagens de ida e de volta para os Estados Unidos. E ele, preocupado, tem uma certa quantia de dólares, acredito que sejam $500. E ele disse: bom, eu não tenho nada a perder, tenho $500 aqui que eu vou deixar, se por um acaso eu tiver alguma despesa para voltar, né? Mas eu tenho a passagem para ir e uma passagem para voltar, pelo menos eu vou para conhecer os Estados Unidos. E ele chega no aeroporto e todo mundo que vinha para esta convenção era recebido por uma modelo trajada ao rigor de Marilyn Monroe. E ele viu mais de 20 Marilyn Monroes no aeroporto, quando ele desembarca, e diz: coitada dessas mulheres, esse monte de gente para receber um tosco que nem eu. Ele que descreve assim, alguma coisa sobre tosco, sobre pessoa comum, ou sobre alguma coisa simples. Eu posso ter errado na palavra, e pode ser que ele assista, vai para o YouTube, essas coisas, né? Não é que ele quer me processar. Mas, no entanto, as Marilyn dizem em inglês: seja bem-vindo, Roberto Carlos, nós vamos te conduzir até o lugar. E ele pensa: meu Deus, como é que será que é? Daí ele chega no lugar, já tem umas 300 e está esperando mais 300 pessoas. E ele diz: meu Deus, o evento é grande. E todo mundo vai lá e cada um apresenta a sua história, cada um conta a sua história. E ele começa na fala dele dizendo: eu só quero 5 minutos do tempo de vocês. Que se por acaso nesses 5 minutos eu não os convencer, vocês fiquem à vontade. Mas se eu lhes convencer, aguardem para me escutar. E ele começa a falar, e ele conta um monte de histórias, mas na história dele, desse dia especial, desse grande concurso,
Ele conta algo que aconteceu com ele durante essa estada dele lá neste evento. E pasme, existia um senhor, um pigmeu, de mais ou menos uns 90 centímetros neste evento. E o pigmeu tentava se comunicar com as pessoas e ninguém dava bola para ele. Uma das meninas intérprete disse: esse homem tem uma dificuldadezinha para se comunicar. Mas lá de onde ele vem, ele é uma pessoa muito grande. Então imagina um homem de 90 centímetros que seja grande. Então, todo mundo lá na terra dele é um pouco menor do que ele. Então lá ele é muito grande, muito falante. Então ele descrevia, falava, dizia e gesticulava. E o Roberto Carlos meio que entendeu a história que esse homem gesticulava, sem entender o que ele fala. Mas ele entendeu exatamente o que ele quis dizer e contou a história deste homem nesta que seria a sua palestra, e foi então aclamado como um dos melhores contadores de história do mundo nesse dia. Isso só para dizer que às vezes na nossa comunicação com Deus, nós estamos com as palavras erradas, nós estamos da maneira errada, querendo que Deus simplesmente obedeça a esse nosso lado infantil, de dizendo: Deus, eu quero isto. Mas tu quer ou tu acha que tu merece? E se tu acha que tu merece, tu precisa? Lembra as 3 peneiras do Sócrates? Nossa, todo mundo já ouviu isso 1 bilhão de vezes. Mas tem gente que ainda não entendeu. É útil, vai fazer bem, não prejudica ninguém. E daí? O que tu quer de verdade é bom mesmo? Ou é bom só para ti? Tem utilidade? Não vai prejudicar ninguém? Prejudicar alguém. Agora ficou difícil, porque sempre tem as pessoas que têm olho grande. Não é assim que as pessoas falam? Fulano quer ter tudo que eu tenho, porque a minha vida é muito perfeita. Que nada. A perfeição não é deste mundo. A perfeição não é desta terra. A perfeição não é daqui. Daqui é a perfectibilidade. Perfeita foi a fala de Jesus, que durante uma das suas falas fez com que a tormenta se acalmasse, e nisso ele sai da embarcação, passa a caminhar sobre as águas, e faz com que os seus discípulos ouçam ele de uma forma completamente diferente. Mas, no entanto, que homem era este, que há 2000 anos atrás falou para as multidões e não foi compreendido? Foi crucificado do lado de 2 ladrões, e não deixou de ter a importância que tem para a humanidade até hoje. Que homem era este, que fazia com que sua voz chegasse a mais de 1000 pessoas numa planície para as bem-aventuranças? Essas mesmas bem-aventuranças que fizeram com que Mahatma Gandhi entendesse o cristianismo na sua profundidade, porque existe longitude, longitude, né? Quando é vertical, o que é? Altitude, longitude e profundidade, né? Vocês já viram aquele estudo que aquele camarada lá do Rio de Janeiro faz? Terra do Ayrton da Denise, lá no Rio de Janeiro, então eles conhecem lá o Eduardo Guimarães. Eduardo Guimarães faz um estudo sobre o discurso do João, que o João fala em 3 dimensões, e a gente viu o João falar isso aí no Apocalipse, disse que ele estava meio louco, porque ele escreveu na Ilha de Patmos, como já tinha mais de 80 anos, mas daí quando o João tinha 80 anos e eu vejo a Deli, eu entendo o João. Porque até ter essa velha da vida, a gente não entende que um camarada de 80 anos possa ser 100% lúcido e ter um entendimento da dimensão espiritual completamente diferente do que nós seres humanos normais temos. Então o João falou sobre essas condições, e quando a gente começa a se aprofundar no assunto, que foi exatamente o que o Roberto Carlos fez com o Pigmeu, ele se aprofundou no assunto, e o que o Pigmeu falou que não dava para ouvir em palavras, ele absorveu em sentimentos. O Divaldo Franco também fez isso numa palestra, não lembram? Que o Divaldo fala que a pessoa que estava lá, no outro hemisfério ouvindo ele, não tinha entendido uma palavra do que ele falou, mas tinha assimilado todo o sentimento naquilo que ele tinha propagado pela sua fala e na sua voz. Então nós, com relação à bondade de Deus, precisamos calibrar a maneira que a gente pede. Senhor, atende o nosso chamado, a nossa rogativa,
para que neste momento possamos transformar os nossos sentimentos e voltar de novo até o Senhor para te dizer obrigado, meu Deus. Obrigado por essa singularidade que é esta casa, por esta singularidade que são essas pessoas aqui nessa casa. Vocês já imaginaram nós num outro cenário qualquer que a gente fosse se cruzar? Já pensaram? O cameraman é um cara todo tatuado dos pés até a cabeça, mas é um dos seres mais doces que eu já conheci na minha vida. E aí? Como é que fica? Como é que tu consegue reunir um pessoal assim? Tu tirou um cara lá do Rio de Janeiro, trouxe ele de volta para Porto Alegre, aí ele foi morar perto do Triângulo para ter desculpa que ia vir do centro espírita com a esposa dele. Aí tu tirou a outra que fazia bolo, não faz mais bolo. Tu tirou a outra que tinha gráfica, que sai da gráfica e vem para cá. Tu tira as pessoas do que elas estão fazendo para estar no centro espírita numa terça-feira de tarde. Pense nisso, nas probabilidades daquilo que a gente faz com simplicidade. Isso é extraordinário. É neste momento que eu entendo meu irmão Roberto Carlos, porque nós somos extraordinários naquilo que a gente faz, na maneira que a gente vive, na maneira que cada um carrega nas suas costas o seu fardo. Porque às vezes a gente vê a pessoa feliz, tranquila, né? E aí fico lembrando o amigo Paulo Renato, que esteve aqui outro dia fazendo palestra, ele falando sobre como seria no dia que o teu centro espírita tu tivesse que atender no atendimento fraterno um ladrão que te assaltou uma semana antes. E a pessoa, uma das que estava lá, pode ter sido Paulo Renato, pode ter sido outro. Então, como eu já estou ficando velho, eu tenho já o direito de equivocar os nomes. Mas Paulo Renato é o sujeito mais suspeito para ter feito isso. E o Paulo Renato falando sobre essa dinâmica do atendimento, e uma pessoa cochichou no ouvido da outra, e eu lá no banco de trás, como quem está atrás sempre acha que tem razão, né? Que mulher miserável aquela, o cara falando e ela se metendo na palestra. Ela comentando que tinha passado por aquilo uma semana antes. Vocês já imaginaram isso? Da passe na pessoa que tirou com a bolsa? Isso é extraordinário. Então a gente tem gente extraordinária vivendo com a gente, que se a gente não parar para ouvir a história delas, a gente não vai saber o que é maravilhoso. Ah, mas a Terra é um momento tão difícil, as pessoas estão tão sem tempo. Eu entendo isso tudo, mas outro dia, mesmo na pandemia, mesmo no isolamento social, mesmo em casa, mesmo estando trabalhando home office, uma amiga me disse: eu não tenho tempo neste momento nem para assistir uma reunião, porque eu estou muito ocupada. Fazendo o quê? Eu estou cuidando do meu neto, cuidando da minha neta. Mas tu já não sempre teve que fazer isso? Não foi assim? A gente não sempre teve que lavar roupa, cuidar das pessoas, e a família da gente não sabe o que a gente está fazendo da vida, certo? E outra coisa, tu está numa festa, pode até ser a festa do teu aniversário, que foi o que aconteceu comigo no dia 4, eu estava no meu aniversário, era o dia do encontro da Rua de Passo da Areia, e lá eu tinha que estar. Então eu não vou dizer que eu não posso ir no encontro porque eu estou no meu aniversário, porque é mentira. A gente tem os nossos compromissos, que foram compromissos assumidos, não foi agora. Vocês já leram o livro Caminho da Luz? Já leram? Sim, eu já tinha ensinado antes da pandemia. Sim, a gente faz assim com a cabeça e não é assim. Então quem leu faz assim, quem não leu faz assim. Então tu não leu. Ninguém esquece o Caminho da Luz. Como tu teve essa tua ingenuidade, que é fruto do Espírito, com o amor que tu tem no teu coração, isso é pureza, né? Isso é pureza, de falar assim que não teve, porque normalmente a gente não viu, mas faz de conta que viu, que é para ninguém ver que a gente não viu. Então assim, Rosane, 4 bilhões e 500 milhões de anos estava Jesus organizando toda a vida física deste orbe terreno. 4 bilhões e 500 milhões de anos. Jesus era um espírito puro. Então tem muito daqui até a pureza para todos nós. Pelo menos 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então não precisa ter pressa para a perfeição. Mas, no entanto, precisa se ter pressa para o amor. Precisa ter pressa para ser amado e para entender o outro que rendeia conosco. Essa pessoa que tem contato, mesmo que seja à distância. Porque a gente já entendeu que tu pode abraçar a distância. Isso a gente aprende trabalhando lá no CVV. No CVV dá, né? Não é, tio 8? No CVV a gente aprende a abraçar a distância. E é maravilhoso. Quer saber por quê?
Porque quando eu comecei lá no Centro de Valorização da Vida, eu ficava bravo porque eu não podia falar em Deus. Mas a gente aprende a falar de Deus nas coisas da vida. Porque às vezes tu está tão ensimesmado no teu problema, na tua vida, nas tuas coisas, que tu deixa de ver o que é maravilhoso contigo, que é o simples fato de estar de pé. Tu quer ver como tu não agradece o fato de estar de pé? Olha uma pessoa na cadeira de rodas, que teve problema na L5, L4, L6, teve algum problema na coluna, e deixou de ter o movimento das pernas. Pergunta para ela o que ela daria para estar de pé. Quer me falar do teu tempo, que não tem tempo? Então vai lá para um quarto de UTI no hospital e pergunta para aquela pessoa que está toda ligada nos equipamentos, e mesmo que ela esteja inconsciente, fala no ouvido dela o que tu daria para estar fora de uma cama. Mesmo que aquele corpo esteja ligado nas máquinas, tu vai perceber alguma movimentação, alguma resposta daquele organismo, daquela forma biofísica, te dizendo que ela adoraria não estar ligada nas máquinas. Então, nas vezes que por um acaso a gente for dizer que não tem tempo, lembrem muito desta tarde, do dia 20 de outubro de 2020. Nós não temos mais o direito de dizer que não temos tempo. E eu não falo isso para punir ninguém, nem para assustar, porque não precisa. Nós vivemos a era da razão. Nós vivemos um momento gracioso de estarmos encarnados no melhor tempo da Terra. Tem espírito desencarnado com inveja da gente. Esses miseráveis que estão encarnados e que não agradecem a vida que têm. Sentou na mesa antes do café da manhã, agradece o pãozinho dormido que foi comprado na Piratini ontem, porque o pão da Piratini no outro dia, a Beth não me deu nem um centavo para fazer propaganda, tá? Mas o pão da Piratini no outro dia ainda está bom. É que nem o pão do Nacional. Lembra do antigo Nacional que também tinha de abril? Como eu estou ficando velho, né? Já tem uns 30 anos que não tem mercado. Meu Deus, eu estou antigo mesmo. Mas o pão do Nacional, igual ao pão do Rissul, que são os pão que não mudam de figura de um dia para outro, eu ainda vou descobrir o que eles botam no pão. Na verdade, eu nem quero saber, porque o pão, para ficar tão bom assim, tem que ir conservante. Mas o pão da Piratini é sempre bom. Porque são coisas que são feitas aonde? Tu vai comprar o pão da Piratini só aqui, que atravessando a faixa, que é Assis Brasil, a gente não fala Avenida Assis Brasil, a gente diz a faixa, né? Eu fui descobrir que tinha nome essa rua depois de eu ter 14 anos de idade. Eu tive que fazer um trabalho na escola, eu tive que dizer o nome da rua onde tinha a igreja onde eu fui, aquele negócio de gravela, onde eu fiz a catequese. Aí eu disse, paróquia São José, não é faixa. Não é faixa, é Assis Brasil. E dali para cá não é mais faixa, é Assis Brasil. O Eduardo Marinho, que é um outro palestrante maravilhoso, que também esteve por aqui, ele esteve lá na Fieres. Ele veio na Piratini, comprou um cacetinho, descreveu depois a faixa, o cacetinho e a padaria na frente da igreja de São José. Porque são pontos específicos do lugar de onde nós somos. O lugar pelo qual nós vamos nos identificar. Nós somos do bairro Sarandinho, próximos à paróquia São José. Ninguém vai dizer próximo ao Jedi tem a igreja São José. Tu vai dizer próximo à igreja São José tem o Jedi. Por quê? Porque primeiro veio a igreja católica. E depois viemos nós. Deste movimento que a partir do século XIX, datado do dia 18 de abril de 1857, com o professor Rivail lá na França. Imagina só que coisa maluca que é isso. Ele nasceu em Lyon, ele era de Paris, mas a mãe dele estava em Lyon, e ele nasceu lá por uma questão de acidente. Vem para Paris, de Paris ele vai para Yverdon, na Suíça. Na Suíça ele bebe na fonte de Pestalozzi e desse movimento iluminista que nascia nessa época para todo mundo. Então a gente vê muito dos filósofos na doutrina espírita, porque na base filosófica do espiritismo tem toda a base do iluminismo. E aí a gente vai ver a questão da ciência do espiritismo, que o próprio Kardec não fechou em a Gênesis. Ele disse que viriam estudiosos e que viriam só para trazer mais conteúdo a esta obra. E nessa parte que a gente chama de religiosa, que é o religio, desse religare, que é conectar o mais baixo ao mais alto,
nós teríamos então um material para toda uma existência de estudos aprofundados, falando de profundidade, lembra? Aprofundar-se no assunto. Quantos livros tu já leu da psicografia de Chico Xavier? Quantos livros tu leu do Miramês? Quantos livros tu leu de Emmanuel, que escreveu pelo Chico, do André Luiz, que nós estamos agora com um grupo de estudos maravilhoso na casa, estudando a obra ao nosso lado, descobrindo nuances, detalhes desse livro que a gente na leitura comum não consegue registrar. Então, para nós, todos, neófitos, profitentes, simpatizantes da doutrina espírita, existe esta oportunidade bendita de nos unirmos neste propósito de nos unilarmos e transformarmos a nós mesmos para fazermos da nossa mudança a mudança do mundo em um lugar melhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e ainda que eu falasse a língua dos anjos, disse o apóstolo Paulo, sem a caridade isso tudo seria como metal que soa ou como um sino que tira. Ele também não foi entendido. Mas teve uma passagem do Paulo que virou a frase mais utilizada em para-choque de caminhão que a gente tem, que seria: tudo posso naquele que me fortalece. Quem nunca leu essa frase? Ainda não estudou. Pega a estrada, se vai até o Mato Grosso, que naquelas retas daqui para o Mato Grosso, tu vai ver uns 200 caminhões escritos: tudo posso naquele que me fortalece. E o Paulo falou isso para o André e para o Felipe, se não me falha a memória, que eram outros Boanerges, que seriam os vozes de trovão da Bíblia, que seriam aqueles camaradas mais enérgicos no seu discurso, e nem por isso os melhores dentre os apóstolos, nem por isso os que escreveram o próprio Novo Testamento. No entanto, o Paulo escreveu as cartas aos Filipenses, e nessa carta aos Filipenses, no capítulo 4, número 13, existe: tudo posso naquele que me fortalece. Aí a literatura espírita pega esse assunto, aprofunda ele e diz exatamente como foi que aconteceu. O Paulo falava no final de tarde, num lugar específico, final de tarde não, no começo da tarde, e foi surpreendido por pancadas, pedradas, pauladas, foi colocado semi-morto para fora da cidade, no meio dessa tarde. E as pessoas que tinham deixado ele e os outros dois desacordados, com o roupa rasgado, todo amassado na porrada, mesmo que eles apanharam de verdade nesse dia, eles foram surpreendidos porque eles passaram algumas horas desacordados e acordam novamente. E o Paulo diz isso para os dois que estavam com ele: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos voltar para lá e terminar a nossa obra, porque viemos aqui para ser, o testemunho da verdade. Coisa extraordinária. Vocês já imaginaram isso? Paulada, pedrada. Aqui, se alguém bate o pé, a gente já não vai mais. Se chove, a gente não vem. Se está muito calor, a gente não aparece. Nada contra as pessoas velhas que nós éramos antes de hoje. Porque daqui para diante o nosso exército só vai aumentar. Porque na semana que vem, imagine, mesmo eu não estando bem, eu preciso dar o pouco que eu tenho e compartilhar com aquele que nada tem. Em família de gente pobre, isso é a coisa mais simples que existe. Fulano vai na casa do cigano e pega 1 quilo de arroz, pega uma xícara de açúcar. Não era assim antigamente. Agora a gente não tem mais isso de alguém batendo na porta: fulano, minha mãe pediu um copo de azeite para terminar de fazer a comida, daí amanhã ela te devolve. Agora a gente não pede mais nada. São adventos da vida moderna. A gente já não pede mais. A gente já tem uma lista com as compras no celular, que avisa quando a despensa vai estar vazia, a gente vai de novo e compra. Porque nós já temos mais recursos que tínhamos no tempo de papai. Então nós já somos agraciados e temos o que dizer obrigado para Deus, porque já não passamos as necessidades, às vezes, que nossos pais e as nossas mães passaram, para que nós estivéssemos aqui. Então, por isso tudo e mais um monte de coisa, a gente tem que aprender a dizer obrigado. Então, por hoje, obrigado, meu Deus. Por essa tarde, obrigado, senhoras, obrigado, senhores. E pela bênção da vida, muito obrigado, Senhor. Mas temos neste instante que fazer a nossa prece.
E essa prece também será o passe espiritual. Neste momento que eu peço que todos se sentem, se coloquem, disponíveis e receptivos, para que possamos então, através desta oração ao Dr. Bezerra de Menezes e suas equipes de socorristas, receber essas bênçãos que emanam direto do plano espiritual sobre todos nós. Pedimos a todos para elevarem seus pensamentos ao alto, para receberem com muita fé as dádivas salutares que Jesus nos envia, e assim faremos a prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem por dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos servidores, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim possa ser. Agradecemos então a presença de todos, desejamos aos irmãos uma boa semana, que Jesus nos abençoe e que todos os que nos assistem e que todos os que aqui estão presentes possam, ao retornar às suas casas, permanecerem com a paz e com o amor de Jesus em seus corações. Muito obrigado, senhoras e senhores.